Uma bola de ferro é suspensa por uma corda de massa desprezível presa a uma boia cilíndrica que flutua. A boia está parcialmente submersa e suas bases estão paralelas à superfície da água. A boia possui uma densidade de 0,4 gramas por centímetro cúbico e apenas metade do seu volume está submerso. Se a massa da esfera for 420 kg e a massa de água deslocada por ela, pela esfera, 53,85 kg, o volume da boia para que o sistema esteja em equilíbrio é... Ele pede a resposta em centímetros cúbicos e diz para usar a densidade da água como 1 grama por centímetro cúbico. Bom, sempre que a gente trata de objetos totalmente ou parcialmente imersos num fluido, como a água, por exemplo, significa dizer que tem ação de empuxo. Nesse caso, um empuxo atuando sobre a boia e, ao mesmo tempo, um outro empuxo atuando sobre a esfera. Evidentemente, cada um desses objetos está sob a ação do campo gravitacional, então tem seu próprio peso. O peso da esfera e o peso da boia. Nós temos, portanto, o sistema sob a ação de 4 forças, 2 empuxos e 2 pesos. 4 forças verticais, 2 forças verticais para cima, 2 forças verticais para baixo. E se o texto me garante que o sistema está em equilíbrio, então isso significa, segundo as leis de Newton, que a resultante das forças, ou seja, a soma vetorial de todas elas, tem que dar resultado zero. Nesse caso, significa que a soma das duas forças que apontam para cima tem que equilibrar as duas forças que apontam para baixo. Nesse caso, nós podemos escrever uma equação que diz empuxo sobre a boia mais o empuxo sobre a esfera tem que ter o mesmo valor do peso da boia somado com o peso da esfera. Tu lembra como é que calcula empuxo? Empuxo é o produto da densidade do fluido em que o objeto está mergulhado. No caso dessa questão, o fluido citado é a água, multiplicado pelo volume submerso do objeto. E aí nós temos, no caso da esfera, o objeto totalmente mergulhado e, no caso da boia, o objeto apenas parcialmente mergulhado. E, finalmente, a gravidade local. Nós também vamos precisar lembrar como é que se calcula peso. E peso é tranquilo, massa vezes gravidade. Só ficar alerta que às vezes é necessário lembrar que densidade é massa sobre volume. Então, o valor da massa pode ser, quando necessário e conveniente, substituído pelo produto densidade vezes volume. Lembrando disso agora e desenvolvendo a equação dessa questão, nós teríamos, para o valor do empuxo sobre a boia, a densidade da água, que foi dada no texto, como 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. O volume submerso da boia, e o texto afirma que apenas metade da boia está submersa. Então, vamos escrever como volume da boia sobre 2. E a gravidade, que eu vou chamar simplesmente de G. A segunda parcela da nossa soma é o empuxo sobre a esfera. E aqui a questão traz uma informação importante e interessante. Além de podermos calcular o empuxo como sendo o produto densidade do fluido, volume submerso do objeto, gravidade, mas é extremamente importante saber que é possível demonstrar que esse valor equivale ao peso do fluido deslocado pelo objeto. Então, ele fornece a massa de água deslocada pela esfera, 53,85 kg. O peso equivalente a essa massa tem o mesmo valor do empuxo sobre a esfera. Nesse caso, a massa, 53,85 kg, vezes a gravidade. O peso do fluido deslocado equivale ao empuxo sobre o objeto.
Partindo para o outro lado da equação, agora vem o peso de B. O peso de B é a massa da boia vezes a aceleração da gravidade. E aí, nesse caso, não foi dado a massa da boia, mas apenas a sua densidade. E o nosso objetivo é descobrir o volume da boia. Então, aqui vai aquele toque que a gente deu. Substituir a massa da boia por densidade, 0,4 em gramas por centímetro cúbico, vezes o volume da boia, que nesse caso é VB. Lembra que para o cálculo da massa, para encontrarmos o peso da boia, você precisa do volume total dela. Para o cálculo do empuxo, apenas o volume submerso, que nesse caso é a metade. E isso multiplicado pela gravidade. O peso da boia é a massa da boia vezes gravidade. Por último, a última parcela da equação, o peso da esfera. E o peso da esfera, massa vezes gravidade. A massa da esfera foi dada, 420 kg. 420 kg. E a gravidade, que a gente está chamando simplesmente de G. Bom, completada a equação, tu pode entender agora por que eu não substituí o valor da gravidade. Porque se um determinado termo aparece em toda a equação, ele pode simplesmente sumir. Depois, vamos reparar agora nos números como é que eles ficaram. Nós temos, na primeira parcela, 1 sobre 2, ou seja, 0,5 vezes o volume de B, e isso está medido em gramas por centímetro cúbico. Do outro lado da equação, e aí eu já vou antecipar aqui o serviço, eu tenho 0,4, quando vier para cá vem menos 0,4, vezes o volume de B, e isso medido em gramas por centímetro cúbico. Do outro lado da equação, vai permanecer aqueles 420, agora repara que ele está medido em quilograma, e então a gente pode escrever isso aqui como 420 quilo, lembrando que quilo significa 1000 gramas. E aqui desse lado da equação, quando passar para o lado de lá vai trocar o sinal, vai ficar negativo, nós temos 53,85, também está em quilogramas. Entende que eu preciso tomar cuidado com as unidades para obter a unidade que eu quero no final das contas. Então, agora quem é que vai sumir aqui? Ó? Deixei todo mundo em função do grama. Então, o grama desaparece. Nesse caso, eu terei 0,5 menos 0,4, que dá 0,1 vezes o volume de B. E agora eu já estou tranquilo com a unidade que sei que está medido em centímetro cúbico. Do outro lado da equação, eu tenho 420 menos 53,85. E isso vai me dar 366,15, tudo multiplicado por 10 à terceira. Finalizando, o volume da boia, que é a resposta que a questão exige, vale 3,66, e eu já não vou mais colocar esse 15, vezes 10 elevado à sexta. E a unidade, centímetros cúbicos. E o valor encontrado, 3,66 vezes 10 à sexta centímetros cúbicos, nos deixa com a resposta correta, alternativa E. Agora, para reforçar o lance mais importante da questão e que não pode ser esquecido, o cálculo do empuxo. Evidente que é importante conhecer a expressão do cálculo do empuxo. Densidade do fluido, o volume submerso do objeto e a gravidade. Entretanto, é menos comum nas questões e, portanto, é mais valorizado quando aparece, lembrar da ideia
de que se dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, para que essa esfera, por exemplo, fique mergulhada na água, é necessário que ela empurre a água que estava ali antes. E aí a terceira lei de Newton garante que se a esfera empurra a água empurra a esfera. Quando um objeto é colocado dentro de um fluido, o nível do fluido sobe. Então essa água antes podia estar bem por aqui assim, ó. Quando os objetos, tanto a esfera quanto a própria boia, que apesar de não estar completa, mas está parcialmente submersa, são colocados dentro d'água, isso faz com que o nível da água suba, ou seja, nós temos uma porção de água deslocada. Essa água deslocada possui uma certa massa, e o peso equivalente a essa massa deslocada tem exatamente o mesmo valor do empuxo. É isso.